Ora então, muito bem-vindos à segunda edição do nosso podcast aqui na Rádio Nacional de Desporto, o Carrega Benfica. Os suspeitos do costume, eu, José Barão das Neves e o Bruno Costa Carvalho, e hoje temos a visita do Daniel, o Daniel do canal Visão Vermelha, digamos que é aqui a contrabalançar o peso da idade, por um lado, e da experiência, e o peso da juventude e da irreverência, por outro lado. Meus amigos, muito obrigado por terem regressado ao local do crime. Roger Schmidt deu uma entrevista longa ao jornal alemão Der Spiegel. Não sei se apreciaram bem, de facto, aqui a forma como eu falo alemão, Der Spiegel, a pronúncia perfeita. Eu gostava de ter a vossa sensação de muito daquilo que ele disse, a vossa opinião, começando talvez pelo Bruno. Nós aqui neste canal, contrariamente ao Visão Vermelha, que é um canal que já tem muito tempo, já tem muitos seguidores, muita coisa, e onde eles são extremamente educadinhos e as visitas são sempre as primeiras a falar, nós aqui não. Nós aqui, como somos velhotes, as visitas vão ficar para o fim para terem uma entrada em grande. Bruno, gostaste daquilo que Roger Schmidt disse ao Der Spiegel? Gostei. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar convosco. Claro que gostei muito, porque tudo se resume a uma frase que é: o Roger Schmidt neste momento é um de nós. E, portanto, ser um de nós é uma coisa fantástica num treinador do Benfica. É um treinador que entendeu o que é a mística do Benfica, o que há vários treinadores que... Eu lembro-me, a maior parte das pessoas não se lembra, porque de facto já tenho aqui alguma idade, mas eu lembro-me há uns anos que quem vinha, alguns jogadores bons, alguns treinadores bons vinham ao Benfica, quase que faziam um favor de estar no Benfica e sentiam-se acima do Benfica. Coisa que isto agora não acontece, e o Roger Schmidt integra-se completamente no Benfica. E gostava de dizer uma coisa: depois de tanta coisa que se tem dito, menos boa do Benfica, quer na imprensa nacional, quer na internacional, por um conjunto de casos que nos têm vindo a assolar há uns anos esta parte, sabe bem ver numa publicação tão importante como a Der Spiegel alguém que é alemão dizer o que diz sobre o Benfica. E, portanto, gostei muito. O Roger Schmidt, neste momento, entende o clube onde está, e se nós achávamos que já havia uma união no Benfica para aquilo que podemos alcançar este ano, neste momento acho que o Roger Schmidt provavelmente já tinha, mas agora ganhou o coração de todos os benfiquistas, não só para chegarmos ao campeonato, com o qual temos 10 pontos de avanço, por isso muito mal teria que acontecer ser as coisas para que não fôssemos campeões, mas para sonhar até com alguma coisa que possa acontecer na Liga dos Campeões. Portanto, parece-me que esta entrevista do Roger Schmidt foi ao coração dos benfiquistas. Eu não sei se essa era a intenção dele ou não. Sei é que isso aconteceu. Estamos a falar de um homem que mal chegou ao Benfica, disse que quem gostava de futebol gostava de Benfica, portanto começou com uma frase brilhante e que agora continua nesta entrevista depois de estar aqui tanto tempo, em que ele se desculpa por não falar português ainda, porque não tem tempo com as coisas todas que tem para fazer no seu dia-a-dia, mas que pode não falar português, mas entende bem que é o Benfica, que é uma coisa bastante mais importante. Por isso eu dou nota 20 à entrevista do Roger Schmidt, cheia de inteligência, cheia de benfiquismo e cumpre os objetivos que eu acho que ele se propôs quando deu a entrevista. Não sei, meu caro José Barão das Neves, se também tiveste a oportunidade de passar os olhos pelo Der Spiegel, tu que falas fluentemente alemão, mas talvez começando aqui a respigar a coisa, achas mesmo que o Roger Schmidt sente tudo aquilo, ou é conversa para cativar os adeptos e incentivar ainda mais a união em torno da equipa? Olá a todos, um abraço especial ao Daniel, seja bem-vindo.
com grande prazer que vejo aqui no meio de nós. Obrigado. Não, eu acho que ele falou com o coração, sinceramente. Acho que o Sr. Roger Schmidt já percebeu o que é o Benfica e está contentíssimo pelo facto, pelo ambiente que se vive neste momento no Benfica. O Sr. Roger Schmidt, conforme o Bruno dizia há pouco e bem, quando chegou a Portugal disse uma frase que foi singular: quem ama o futebol ama o Benfica. E portanto esta frase é uma frase singular e que o Benfica aproveitou e bem durante alguns tempos. Esta onda do Sr. Roger Schmidt no Benfica é realmente sensacional, não só pelo trabalho que ele tem desenvolvido, mas pela postura que ele tem tido. E isso é que me agrada, porque eu, como benfiquista, detestava ver um senhor que tem a mania que é o supra-sumo dos treinadores a nível mundial, a tratar mal os jogadores e nos estádios da Luz a fazer figuras de macaco. Eu detesto ver treinadores do Benfica que não têm posturas daquilo que o Benfica exige. E este senhor faz-me acordar, e porque eu tenho mais alguma idade que o Bruno, este senhor faz-me acordar o senhor Eriksen, que nos passados anos de 1982, quando chegou ao Benfica, tinha uma postura que era completamente contrária a tudo aquilo que era o futebol português. Lembro bem do Eriksen. Sim, também. Claro que sim, até porque em 1982... Bom, se vamos entrar por aí, o único que não se lembra do Eriksen é o Daniel, mas pronto. Claro. Hoje em dia já há ferramentas para o Daniel poder... Sim, sei bem quem é o Eriksen mesmo assim. Eu só queria dar aqui uma imagem que é uma imagem sensacional desse tempo do Eriksen. Há uma imagem, o Eriksen era treinador, o nosso Tony era o treinador adjunto, e o banco era um banco de madeira colocado junto ao relvado. E há um gol do Benfica no último minuto. Toda a gente se levanta e o Sr. Eriksen, com aquela sua calma sueca, fica sentado com um sorriso enorme no rosto. Este senhor não tem, se calhar, ainda essa fleuma, mas tem uma postura e uma forma de estar no futebol que me agrada muito. E juntando a isso, tem resultados. Pois, e quanto a isso não há nada a dizer. Meu caro Daniel, bem-vindo. Muito obrigado pela Visão Vermelha ter aceito esta transferência momentânea. Também gostava da tua visão sobre esta entrevista. Eu tinha-te mandado um fecheiro e tu respondeste-me, já tenho aqui em vídeo, portanto é para vocês verem, Bruno e Zé, nós de facto andamos uns quilómetros atrás, ainda estamos agarrados àquele formato. Quando eu lhe mando o PDF que ontem tinhas mandado para nós, Bruno, do jornal, ele responde-me, não, tranquilo, já tenho aqui em vídeo. Portanto, é só para perceberem que nós, de facto, temos que pedalar para acompanhar esta rapaziada. Temos a vantagem da memória, mas hoje a internet também dá memória a esta malta. Daniel, o que é que achaste da entrevista? Queres destacar algo do que disse Roger Schmidt? Olá, Zé. Primeiro agradecer mais esta oportunidade de estar aqui na Rádio Nacional de Desporto, onde já tive algumas vezes e com todo o prazer. Depois dizer que no segundo episódio estares-me a convidar é logo estar a arruinar um projeto à nascença. Logo assim já temos uma desculpa. A culpa foi dele. Agora a partir daqui é sempre a subir, tens razão. Primeiro que tudo, dizer que esta entrevista surge aqui num espaço temporal em que o Benfica realmente está a tentar dar mais vozes aos protagonistas. Começou com o Grimaldo, numa entrevista que eu até acho que não saiu na altura certa, porque foi a primeira e foi só anunciada como uma entrevista com Grimaldo. Claro que os adeptos todos acharam que iria ser a renovação ou a oficialização da renovação, o que acabou por se refletir mais numa frustração, porque ele falou tudo menos na renovação. Depois Otamendi, João Neves e agora Roger Schmidt. Tive a oportunidade de ver a entrevista na íntegra, legendada, como é óbvio que eu de alemão percebo pouco, na B-Play, e acho que sim, que o Benfica está a ter aqui uma tentativa de aproximar mais os protagonistas dos adeptos, algo que
que nós, Visão Vermelha, e projetos como o vosso também, achamos sempre útil e que tentamos sempre que haja maior proximidade entre os protagonistas e os adeptos. Em relação à entrevista, acho que foi uma entrevista de uma pessoa com personalidade. Normalmente nós não, mas há muita gente que considera que a pessoa só tem personalidade quando vai contra os árbitros e cospe e grita e tudo o que é com educação não tem personalidade. De facto, o Roger Schmidt mostra muita personalidade e não tanto nas chamadas as letras gordas dos jornais, não é? Porque por exemplo, quando o Roger Schmidt fala que o Benfica está ao nível de um Real Madrid, de um Barcelona, claro que é verdade e todos sabemos que é, mas todas estas frases são pensadas, são refletidas e são estudadas. E então eu, neste tipo de entrevistas, gosto mais daquelas frases que depois nem fazem notícia. Por exemplo, perceber que Roger Schmidt nunca leu um livro de futebol. Bom, Daniel, isso é terrível, porque vocês aqui não vão ver. O meu destaque estava aqui precisamente isso, que ele nunca leu um livro de futebol, o que eu acho fantástico num país e num futebol português de doutores em que é tudo teórico do futebol. Temos um treinador no Benfica com resultados a dizer que nunca leu um livro, Daniel. É verdade. Exatamente. Logo aí já leva alguma vantagem para Roger Schmidt, mas, ou seja, é tudo fruto da experiência. Também quando o Roger Schmidt diz que já desistiu de aprender português, que era uma ideia que ele tinha, mas que já percebeu que iria ser complicado. Estas pequenas coisas ajudam ao benfiquista comum entender a personalidade do treinador e de facto ficamos com a ideia no fim desta entrevista que realmente Roger Schmidt, acima de um bom treinador que já o provou, é também uma boa pessoa. E ao contrário também de outros lados em que identificam-se, por exemplo, com jogadores que vão para as redes sociais e presidentes que falam inimigos, nós no Benfica acho que temos muita ideia de que identificamos-nos com boas pessoas. E foi por isso que Jorge Jesus, apesar de ter um período de sucesso grande no Benfica, nunca foi um ídolo no Benfica e nós tendemos sempre a gostar mais daquelas pessoas com que nos identificamos. E eu identifico-me com o Roger Schmidt e acredito que é o mesmo convosco. E então aqui acho que sim, acho que foi uma boa entrevista de uma boa pessoa e de um grande benfiquista. Se não é, está em vias de o ser. Há também um outro detalhe que eu tinha destacado aqui, que foi quando ele disse que o Benfica não joga em função dos outros, ou seja, que ele não é o tipo de treinador que passa a semana a pensar como é que o adversário irá jogar e passa a semana a tentar definir como é que irão jogar em função do adversário. Ele diz que o Benfica não joga em função dos outros, o jogo será como nós queremos e jogamos sempre para ganhar. É aquela diferença de mentalidade, meus amigos, e agora eu jogo a bola e agarrem, é aquela mentalidade que, contrariamente aos puristas e às vestais ofendidas quando se fala em treinadores estrangeiros, no caso quando foi para o Benfica e agora na seleção, é tudo uma questão de mentalidade, e a grande diferença não está na teoria que se adquire, está de facto numa mentalidade de ganhar, de jogar para ganhar, independentemente de, não sei a vossa opinião. A minha opinião é muito simples. Basta recordar grandes desastres quando o Benfica resolveu ir, por exemplo, chegar às Antas com defesas centrais e laterais esquerdos. Essa lembra quando o Benfica jogava em função dos outros e não quando o Benfica este ano foi às Antas e jogou como equipa e ganhou. Essa é a prova mais que evidente do que o Sr. Roger Schmidt está contra aquilo que estava, digamos que pré-estabelecido ou estabelecido mesmo no futebol português. Mas houve mais exemplos. Eu gostava de recordar como é que o Sr. Roger Schmidt foi criticado quando no início da época levou 39 jogadores para estágio. Eu gostava de recordar isso. Foi criticado. Agora, quem o criticava veio finalmente dizer que não, o Sr. Roger Schmidt esteve muito bem nessa fase. Esteve muito bem. Eu gostava de recordar o trabalho que foi feito
pelo Sr. Roger Smith e pelo Benfica em janeiro deste ano. Aquilo que o Benfica, nenhum clube português o conseguiu fazer. E todo este trabalho de Roger Smith, mais segunda entrevista, há aqui aspectos que parecem pequenos, mas que são importantíssimos. O Benfica ia jogar ao Porto, por exemplo, e no dia anterior fazia um estágio. O Benfica agora vai de manhã de avião. São importantes pormenores, que só vêm, além dos jogadores jogarem sempre muito bem, quanto menos tempo de estágio, melhor. Já lá vai o tempo em que um jogo ao domingo, o estágio começava à sexta-feira. Estes pequenos pormenores ajudam também a encontrar tudo aquilo que o Benfica é. Acho que o Sr. Roger Smith também tem sido bem acompanhado. Estamos a falar só de Roger Smith, mas aqui uma palavra para que um elemento que eu acho que entrou no Benfica e que tem feito toda a diferença. Aliás, fez a diferença já quando foi para contratar Roger Smith, e estão-me a referir a Lourenço Pereira Coelho. Bruno. Eu acho que o José Barão das Neves escreveu o que disse. Eu acho que há aqui uma coisa que eu acredito naquilo que ele diz. Nós vimos este ano na Liga dos Campeões o Benfica a jogar com o Paris Saint-Germain cheio de personalidade. E tivemos nos dois jogos a perder, e nos dois jogos conseguimos empatar e jogamos com personalidade, nunca perdemos a cabeça. Não vi o Benfica mudar muito por estar a jogar com o Paris Saint-Germain. Ganhamos à Juventus, cai lá. Portanto, vi sempre o Benfica personalizado. Fomos ao Dragão ganhar sem espinhas. Portanto, acho que o Benfica, tirando este ano o Braga, que realmente tem-nos causado alguns dissabores, o resto, o Benfica tem pautado o seu jogo e jogado o seu jogo, e de facto o que o Roger Smith diz, e ao contrário do que aconteceu no passado, que o José Barão Neves apontava, de termos medo de alguns adversários e fazer adaptações estranhas, e isso acabou tudo. E portanto, nós quando entramos para um jogo, qualquer benfiquista neste momento, quando vai ver o Benfica jogar, sabe que a probabilidade do Benfica ganhar um jogo é muito grande. E que nós vamos fazer um novo futebol e que vamos ver um futebol bonito. Eu acho que neste momento não há nenhum benfiquista que não pense que é possível estar na final da Champions. Eu não estou a dizer que vamos estar. Estou a dizer que acha possível estar, porque a mesma coisa que fizemos com o Bayern da Bélgica, em que nós ganhamos os dois jogos com toda a facilidade, e portanto, e na Luz só não demos mais porque não quisemos, sendo que esse tal grande clube que ganhou 4-0 no outro clube português cá em Portugal, e depois o jornal O Jogo disse que aquilo era o Bayern da Bélgica, quando esse clube ia jogar à Bélgica, estavam cheios de medo. Neste caso, quando vamos apanhar o Inter, eu acho que nós vamos ganhar ao Inter. Não é preciso ter respeito, já sei, não precisam de dar aquela coisa, aquela cartilha do é preciso ter respeito e medo, já sei essa parte toda. Mas a verdade é que eu não me passa pela cabeça que o Benfica não elimina o Inter. E depois, entre o Milão e o Nápoles, logo vamos ver quem é que vai aparecer. Eu vejo muita gente a dizer que vai aparecer o Nápoles com facilidade. Eu, por acaso, não sei porquê, talvez por ser mais velho e achar que o campeonato não tem nada a ver com uma Liga dos Campeões, e o Milan é uma equipa muito difícil, e se calhar o Milan até elimina o Nápoles. Se calhar vamos jogar duas vezes a Milão até chegarmos à final. Portanto, ou seja, mas só o facto de eu estar a dizer isto, só o facto de eu poder sonhar com isto, só o facto de não ser um absurdo dizer que nós podemos estar na final, só isto já faz valer a pena o Roger Smith ter vindo para Portugal. Portanto, só isto me dá grande alegria. E gostava de dizer uma coisa que é de facto o que o Daniel há bocadinho estava a dizer, com ironia, mas com grande categoria, que é dizer que de facto o nosso treinador, nós identificamos com os valores do treinador, nós benfiquistas identificamos com os valores do treinador. Portanto, não precisamos ter ninguém a ser mau e a bater, e a insultar, a não cumprimentar os adversários quando perde. Então, não precisamos de raiva, não precisamos de berros, nem insultos, nem nada disso. O nosso verdadeiro treinador indisciplinado foi o treinador que levou com uma garrafa de água, e quando ela estava vazia devolveu para a bancada e foi castigado por causa disso, e assumiu o seu erro, que de facto na minha opinião não foi nenhum. Portanto, nós estamos muito contentes
e achamos que o treinador se encaixa nos nossos valores e que nos dignifica. Portanto, eu fico muito contente. E já agora há uma coisa que o Daniel, não sei se o José Brandas Neves, não, desculpa, se o José Carlos Soares vai lá ou não, esse tema, mas é muito importante. O que disse aqui o Daniel há um bocadinho, é que nós, e aproveito para dizer, o Benfica não tem inimigos. Portanto, o Benfica não tem inimigos nem a 300 km, nem a quilómetro nenhum. O Benfica tem adversários. E os adversários querem ganhar aos adversários, seja ele qual for. Mas inimigos nós não temos nenhum. Era isto que eu gostava de dizer. Eu não sei se... Só para dizer isto. O Sr. Roger Smith, por ter mandado a garrafa para o público em Vizela, levou um jogo e uma multa de 1.150 euros. O clube Vizela foi multado em 612 euros. Sim. E agora é fácil. Basta pôr pessoas a tirar coisas contra o treinador que não acontece nada ao clube. Portanto, o caso da garrafa enviada no Dragão ao Sr. Roger Smith, o qual o Porto não foi castigado com nenhuma multa pecuniária nem nenhum jogo. O Roger Smith aí até ignorou que lhe tiraram a garrafa. Fingiu que não viu. Foi um senhor, digamos assim. E o contrário não era possível. Mas o que eu quero dizer é agora que nós podemos, qualquer clube pode pôr pessoas a tirar garrafas de água atrás do banco do Benfica, que não nos acontece nada, o campo não é interditado, não acontece nada. Portanto, e quem paga depois é o nosso treinador. Portanto, é isto. Eu não sei se vocês viram, nos últimos dias, agora a grande moda é colocar EA, a inteligência artificial, a vaticinar isto, a vaticinar aquilo. Houve uma publicação estrangeira que colocou a inteligência artificial a analisar agora os jogos dos quartos de final, meias finais, antecipando quem é que seria o vencedor das Champions. E então essa IA, depois do Der Spiegel, IA fica muito bem também. Essa inteligência artificial diz que o Benfica vai passar o Inter, ganha os 2 jogos, depois vai jogar nas meias finais com o Nápoles, vai ganhar 2-0 na Luz e vai perder 1-0 em Nápoles e irá à final. Não percas mais tempo. Irá à final com o Manchester City. Sporting, portanto, o chat GPT disse que eu era presidente de Sporting, portanto. Não, e que vai à final. A inteligência artificial não consegue não perceber nada de futebol, pá. Olha, mas é um dado importante, é um dado importante e curioso, digo eu. Vocês falaram aí de Roger Schmidt, dessa forma fofinha, digamos assim, dele ser. Vocês acham que se calhar em Portugal a própria imprensa não dá mais valor ao Roger Schmidt porque ele é treinador do Benfica? Não, eu acho que em Portugal a imprensa exige mais de Roger Schmidt por ele ser treinador do Benfica. Porque se este senhor, com esta postura, fosse treinador de outro clube, por isso simplesmente teria a imprensa toda a adorá-lo em volta dele. Portanto, vejam como é que alguns treinadores, quer dizer, estes treinadores têm resultados, mas vejam como é que alguns treinadores são idolatrados pela imprensa nacional, estando a equipa neste momento desses treinadores em 4º lugar. Portanto, vejam como é que alguns treinadores são idolatrados pela imprensa nacional. Isso é que eu acho. Bruno. Ou Daniel, um dos dois. O Daniel já não fala há muito tempo, acho que o Daniel. Estamos aqui para ouvi-lo. Eu acho que seja, fale mal, fale bem, saiba falar português, não saiba falar português, já há 3 treinadores que não temos um treinador que saiba falar português, portanto... mas eu acho que mais... É excelente, Daniel, é excelente, é top. Mais do que a personalidade, acho que os jornais vão sempre falar nos treinadores do Benfica, vão falar nos jogadores do Benfica, vão falar em tudo o Benfica, porque o Benfica é um clube tão grande e há tantos benfiquistas, e depois os que não são benfiquistas gostam tanto de falar do Benfica e discutir sobre o Benfica, que acho que até podia ser uma pedra ao treinador do Benfica que ia ser falado, porque é isso que vende em Portugal, é o Benfica. Bruno, de facto é verdade aquilo que o Daniel disse, e com esta não digo mais nada.
O Daniel está inspirado. Mas De facto tem razão, mas não vale a pena. Não, eu acho que não. Sei caso, eu acho que o treinador do Benfica, como diz o Daniel, até pode ser uma pedra que é falada. Portanto, agora acho que a nossa imprensa não está muito habituada a pessoas com a categoria que tem o Roger Smith. E pronto, mas já o vão conhecendo. O que é que eles acham sempre? Que aquilo é algo falso e que na primeira derrota o verniz vai instalar e a má educação virá de cima. Mas já vimos que o Roger Smith não é assim. Portanto, estamos super tranquilos com isso. Nenhum de nós quer ver o Benfica perder, e acredito que o Benfica até ao final do ano vai perder muito pouco. No campeonato temos 10 pontos, na Champions fizemos a nossa obrigação, que eu digo há muitos anos que a nossa obrigação é chegar aos quartos de final. Quando chega aos quartos de final tudo pode acontecer, mas a nossa obrigação é chegar aos quartos de final, mas não é chegar à final. Portanto, a obrigação está feita. O Benfica é campeão e o Benfica nos quartos de final da Champions é um Benfica que se cumpre. Agora, acredito que o Benfica, já que aqui está, pode chegar perfeitamente às meias finais, porque todos vimos o valor que o Inter tem, que está completamente ao alcance do Benfica. A verdade é que, falando do Porto, o Porto não conseguiu marcar nenhum gol em 70 minutos ao Inter, mas a verdade é que sentia-se que o Porto era a melhor equipa que o Inter. E foi. E o Benfica, neste momento, é a melhor equipa que o Porto, e, portanto, vai ser a melhor equipa que o Inter. E o Benfica tem uma capacidade de concretização diferente que tem o Porto, portanto temos outra maneira de jogar, menos dependente de penaltis e de tirarmos para o chão um determinado jogador, etc. Portanto nós não jogamos assim, jogamos muito futebol, nós jogamos muito futebol, o Porto não joga esse futebol. E portanto acredito que o Benfica, com mais ou menor dificuldade, porque os jogos dos quartos de final das Champions não serão fáceis, mas acredito que o Benfica vai conseguir eliminar o Inter e depois logo será. Portanto nós estamos aqui, ou seja, a época do Benfica é uma grande época sempre e o Roger Smith, mesmo nos momentos mais difíceis que passou, também passou alguns, perdemos 3-0 em Braga, fomos eliminados da Taça de Portugal também pelo Braga, não ganhamos essa grande prova que é a Taça da Liga, que a partir deste ano já apareceu a ser um troféu que vale. Portanto, nós estamos satisfeitos com o que temos e acho que o que me interessava mesmo era o que vi escrito na imprensa, que o Benfica está a começar a calcular a renovação do contrato com o Roger Smith, que ainda tem mais uma época para além desta, mas que o Benfica, se calhar, gostaria que tivesse mais uma ou duas, para além da que tem já confirmada, para dar maior estabilidade a este projeto, que é um projeto que a nós, benfiquistas, nos dá gosto de viver. Portanto, neste momento vivemos numa fase em que é bom ser benfiquista. Rapidamente, porque já estamos a queimar o nosso tempo, há uma informação de agora que diz que o Tribunal adiou a leitura da sentença para os crimes de que são acusados o Francisco J. Marques e o Diogo Faria no caso dos e-mails. A sentença era para ser lida hoje, foi adiada para 12 de maio às 14 horas. Porquê? Porque os crimes de que são acusados foram agravados. A violação de correspondência ou telecomunicações e crimes de ofensa à pessoa coletiva. Ou seja, as penas poderão vir a ser mais gravosas do que aquelas que eventualmente iriam ser. Portanto, quer dizer que o Ministério Público pediu o agravamento das penas. Não sei se querem fazer alguma referência en passant, em jeito de rodapé, a esta informação que acaba de ser conhecida. Eu diria que é a continuação daquilo que já falámos a semana passada. Nós tínhamos falado aqui a semana passada de que a justiça iria ser feita e a justiça não era aquilo que estava a acontecer e que o Benfica tinha até agora tido um percurso, na minha opinião, que eu achava o melhor percurso, tendo em vista a reposição da legalidade. Não esquecer que estes dois senhores, como eu referi a semana passada, chegaram a editar um livro, portanto tiveram aproveitos ainda com aldrabices.
que é o termo. E, portanto, eu julgo que isto é um sintoma de que as coisas se vão agravar e vai haver ciclones para os lados do norte. Bruno. Eu continuo a dizer que não gosto de viver num país em que alguém pode estar sem qualquer impunidade, semana atrás semana atrás semana atrás semana, a ler correspondência alheia. É uma vergonha que isto possa ter acontecido num canal de televisão. Portanto, roubaram correspondência e depois puderam estar a ler em um local público sem que nada tivesse acontecido, até que o Benfica finalmente conseguiu travar, através dos tribunais, que aquela vergonha continuasse. Portanto, agora vamos ver o que é a Justiça. Este adiamento, se a sentença lida hoje ou lida em maio, para mim é igual. Eu tenho convicção do que é que aquela sentença dirá, mas nós vamos todos esperar e ver que a Justiça funcione. Eu acho que a Justiça portuguesa funciona e, portanto, vamos ver se funciona ou não. Meu caro Daniel. Acho que é uma boa e má notícia ao mesmo tempo, porque os benfiquistas anseiam todos justiça, mas se for para agravar, então acho que todos esperamos mais um bocadinho. O único receio dos benfiquistas é que seja algo tão grave, tão grave, tão grave, que nunca se decide nada e passa sempre pelos pingos da chuva. Vamos acreditar na justiça, acho que é óbvio o que aconteceu, não há muito por onde fugir. Portanto, acho que o que o benfiquista quer é que a justiça seja feita. Bom, rapidamente, Daniel, eu gostava de ter a tua opinião. Como tu sabes, isto quando se fala em podcasts, inclusive do universo Benfica, nós vemos os podcasts e vimos tudo, rapazes assim, rapazinhos novos, com idades para serem netos do Zé Barão das Neves e meus filhos ou filhos do Bruno. O que é que tu achas já agora? Que conselhos é que tu, um jovem que faz parte de um canal, o Visão Vermelha, que já tem milhares de seguidores e de cliques e essas coisas todas modernas, que conselhos é que podes dar a estes três velhos dos marretas que se meteram aqui nesta aventura de fazer um canal, um podcast do Benfica? Que dicas é que podes dar aqui aos mais velhos, como dizemos em África, aos cotas? O conselho é ir fazendo, sabes que este projeto do Visão Vermelha tem 4 anos, em 4 anos muita coisa foi feita, umas melhores, outras piores, ver a qualidade com que começámos e ver agora o que fazemos não tem nada a ver, isto foi por tentativa e erro. E acho que agora é mais fácil para um podcast começar, uma vez que já há mais referências, já há mais por onde espreitar. Já tens, quando precisas de alguma coisa falas comigo, eu quando comecei não havia ninguém a quem perguntar. Portanto, acho que é sempre uma satisfação ver um novo projeto do Benfica. E acho que todos os podcasts se apoiam uns aos outros e isso é bonito. Portanto, é ir fazendo. Já tive o privilégio de estar com 2 de vocês, os 3, lá no Visão Vermelha, em temporadas bastante diferentes. Acho que ainda vamos fazer o pleno um dia destes. Portanto, acho que o Benfica neste momento não reconhece os podcasts como algo útil ou uma mais-valia para o Benfica. Isso é uma guerra, não é uma guerra, que já parece o outro a falar dos inimigos, mas é um diálogo que andamos a ter com o Benfica, a ver se realmente o Benfica vê que somos uma mais-valia porque somos benfiquistas e temos todos a intenção de melhorar o Benfica ou de ajudar no que pudermos. Acho que será inevitável que mais tarde ou mais cedo o Benfica realmente olhe para estes projetos como uma mais-valia, porque é assim que nós achamos que ajudamos para isso. José, deixa-me dizer aqui uma coisa, porque também tive presente no podcast do Daniel e em vários. Tive em vários podcasts, fui convidado, penso, pela grande maioria dos podcasts que se fazem neste país sobre o Benfica e aceitei sempre todos os convites que me foram feitos. Porque o trabalho que é feito nestes podcasts é inacreditável. É mesmo engraçado. As conversas que eu tive foram sempre muitíssimo boas e de grande benfiquismo e de saberem o que se diz. E eu sempre gostei imenso disso. O nosso talvez seja aqui um bocadinho mais institucional, um bocadinho diferente, mas somos neste momento absolutamente
digamos, colegas deles, vimos muito de trás, ou seja, estamos só a arrancar. Por isso tenho imenso respeito, imensa consideração por todo o trabalho que é feito nestes podcasts onde é discutida a vida do Benfica. Quando, vamos lá ver uma coisa, que não é nos dias de hoje, quando era muito difícil discutir a vida do Benfica. Houve uma época que não era nada fácil discutir a vida do Benfica, e eu sei do que falo, e portanto saúdo imenso o trabalho que é feito por estes podcasts, e um grande abraço ao Daniel, e agradecer-lhe o convite que me fez no passado, e a honra e a satisfação que eu tenho em vê-lo hoje na nossa casa aqui. Zé. Muito obrigado. Permites também, gostava de mandar um abraço e uma saudação benfiquista ao Daniel. Olha, não vais-te fazer ao convite para ir ao Visão Vermelha, é? Não vou fazer ao convite, porque o convite já foi feito. Queria só dizer também, para terminar, seguindo um hábito que comecei no último programa, terminar a minha intervenção hoje também com uma nota de rodapé. E hoje, deixando aqui um abraço de parabéns a um grande benfiquista, do seu nome, Garupa Vítor Martins. Todos nós conhecemos, um grande jogador do Benfica, um homem que eu adorava ver jogar futebol, com aquela cabeça levantada, e que infelizmente terminou cedo para o futebol. Um abraço de parabéns. Eu vou aprender com essa coisa de trazer o rodapé também. Já é o segundo dia da próxima semana, também vou trazer o rodapé. Vê lá, vocês não façam... Não faço. Não façam é como o outro, porém-se aí a recitar o Zé Régio, a dizer que não vão por ali. Uma nota de rodapé, que acho que é importante nós citarmos sempre figuras benfiquistas, que são grandes figuras de relevo. Eu tive a honra já agora, quando recebi o emblema dos 50 anos de sócio, de ser convidado para a Sonal do Benfica. E subi, entrei dentro da grande festa benfiquista, acompanhada por um homem que era o Sr. Ângelo, que era um homem que eu adorava sempre e que foi um enorme benfiquista também, não só como jogador, como depois como treinador. Foi meu treinador. Isso é o segundo rodapé, José Brandas Neves, é o segundo rodapé. É um para ti e outro para ele. Não. Como o Bruno não traz nenhum, eu faço o favor do segundo rodapé ser seu. Pronto, agora... Para a semana a gente eu já agora, Zé, se me permites, queria tu também aproveitar para dar os parabéns a outra lenda, esta viva do Benfica, Artur Santos, que faz 92 anos, campeão europeu do Benfica, que não tem, se calhar, a visibilidade que outros têm, porque na altura Artur Santos já não era uma figura de destaque, mas ainda assim campeão europeu pelo Benfica nessa final com o Barcelona. É o jogador vivo mais antigo, por assim dizer, do Benfica, e dá-lhe os parabéns que faz hoje 92 anos. E pronto, e vamos embora. José, tu tens que te explicar, quem nos está a ver, que não fui eu que te mandei tirar o José. Não, foi... Não. Eu fiquei... Eu estou longe. Exatamente, foi o Zé Barão das Neves que caiu, e ao ter caído provocou esta hecatombe que estamos a ver no ecrã e que irá assim para o ar. Deixem-me só dizer uma coisa sobre os podcasts e sobre os youtubers e os canais no YouTube. Eu acho que não fazia mal nenhum ao Benfica, por exemplo, olhar para aquilo que faz o Flamengo no Brasil, em que tem um espaço na bancada de imprensa e onde todos aqueles que têm canais sobre o Flamengo no YouTube podem ir assistir aos jogos, e mais, têm uma zona depois na sala de imprensa onde os próprios youtubers podem colocar questões a quem se desloca à sala de imprensa, porque o Flamengo reconheceu a importância que têm os youtubers, os podcasters, na divulgação do clube e na discussão do que é o clube. Acho que os bons exemplos são para seguir, e poderia efetivamente este exemplo ser seguido em Portugal. Carrega Benfica. Para a semana cá estaremos outra vez. Ao longo da semana, já sabem, vamos ter também os cortes, os melhores momentos, e como dizem os youtubers todos e os podcasters, sigam o canal, carreguem no sininho, subscrevam,
partilhem, porque assim estão-nos a ajudar a chegar mais longe. Eu estou a apontar com o dedo, porque aqui em cima já estão a ver precisamente esses conselhos para seguirem o canal, comentarem, deixarem um like, partilharem e enviem este podcast principalmente aos vossos amigos dos outros clubes. Um abraço, estamos juntos, passo até para a semana, se Deus quiser. Carrega Benfica. Um abraço.